Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de LaTeX 2020 do ramo estudante V3LL. Eu sou o Gabriel Polvani e na aula de hoje, a aula 8, vou estar explicando para vocês como deixar seus ambientes matemáticos ainda mais bonitos utilizando os arrays e os cases, que são ambientes específicos que permitem a gente utilizar matrizes, sistemas de equações e também funções definidas por partes, que muitas vezes a gente que é da área de exatas, precisa estar utilizando nos documentos. Então, bora começar? Bom, o primeiro tópico dessa aula é matrizes, né? Então, para a gente poder inserir uma matriz no nosso documento, a gente precisa obrigatoriamente estar dentro de um ambiente matemático, tá? É importante ressaltar isso. E o código para poder declarar a matriz é esse daqui. Então, _, begin array. E em analogia às tabelas, né? Se vocês lembram, a gente precisa declarar também a quantidade de colunas que a gente deseja na nossa matriz. Então, nesse caso aqui, tem dois Czinhos, porque eu preciso de uma matriz com duas colunas, tá? Se eu quisesse uma matriz com mais colunas, era só eu declarar mais letrinhas aqui, né? Lembrando que essas letrinhas podem ser C, L ou R, para poder alinhar no centro, na esquerda ou na direita, dependendo da sua necessidade, beleza? E uma coisa bem legal é que o array, é importante ressaltar que muitas vezes sozinho você não vai utilizar. Você precisa sempre limitar, né, a sua matriz com colchetes ou com parênteses, o que for necessário. E para isso a gente precisa utilizar esses dois comandinhos aqui juntos, que são o _left e o _right. Aqui no próximo slide tem um exemplo, então eu vou explicar certinho como utilizá-los e o que eles fazem, beleza? Então bora lá. Bom, como vocês podem ver, a nossa parte do array está aqui, né? Começa aqui onde eu estou com o mouse e vem até aqui embaixo. Essa parte está dentro de um ambiente matemático, como é possível ver aqui, que no caso é o equation. Lembrando que o ambiente equation ele enumera a nossa equação, então tudo que está aqui dentro vai ser compilado como uma equação, tanto que tem até um númerozinho aqui na frente, como vocês podem ver. E se eu printar, deixar apenas o array aqui, o que ele vai me dar no PDF é os coeficientes da minha matriz, na verdade. Para eu poder fazer a matriz no todo, eu preciso limitar, né, declarar esses colchetes aqui nas laterais. Então, o _left serve para poder fazer a minha limitação à esquerda da minha matriz, certo? E o _right à direita. Só que, além de colocar o _left ou _right, eu preciso declarar com o que eu quero limitar a minha matriz. Nesse caso aqui, na minha esquerda, eu quero limitar com um colchetes virado para a direita, que é exatamente o que vocês estão vendo aqui. Por outro lado, na minha direita, eu preciso do _right, só que agora o colchete está virado para a esquerda, porque eu quero fechar a minha matriz, beleza? Bora lá para o Verleaf que eu vou fazer um exemplo para vocês, para isso ficar um pouco mais claro. Bom, gente, estamos aqui no Verleaf. Eu já criei as seções e as subseções aqui para a gente poder agilizar um pouco. Então, a primeira coisa que a gente precisa é colocar o ambiente equation, certo? Então, equation, tudo que eu colocar aqui dentro agora vai ser reconhecido como equação. Lembrando que eu poderia usar cifrão ou então cifrões duplos para poder limitar a minha matriz, porque isso também conta como ambiente matemático. Então, nesse caso aqui eu vou utilizar a equação, o equation, por questão de praticidade mesmo. Então, _ begin array, e eu estou declarando sem o _left e o _right de propósito, para vocês poderem ver como é que fica, beleza? Então, vamos lá. Czinho, Czinho, porque eu quero duas colunas com os textos centralizados, e só para a gente poder ver, eu vou colocar números aqui. 1, 2, 3, 4, beleza? Vamos compilar. E eu já vou dar um zoom aqui, porque vai ficar pequeno para vocês, né? E aqui, como vocês podem ver, o meu array ele foi printado, né? Da forma como eu escrevi ali, 1, 2, 3, 4. Ele está numerado com a equação referente a essa equação aqui. Só que ela não está limitada, né? Como vocês podem ver. Para fazer isso, eu preciso obrigatoriamente utilizar o meu comando _right aqui no final, né? Eu vou fechar com colchetes para a gente poder ver. E aqui um _left na esquerda, com um outro colchetes abrindo. Se eu compilar aqui agora,
ele vai exibir os colchetes para mim, como eu tinha pedido aqui para ele, tá? Lembrando, eu não preciso ficar restrito a utilizar os colchetes. Eu posso utilizar, por exemplo, um parênteses para poder fazer a minha matriz. Só que é só eu declarar dos dois lados o parênteses, beleza? Que ele fica bonitão aqui. Eu consigo também utilizar chaves. Então, vocês lembram, né? Que para a gente poder escrever a chave no LaTeX, a gente precisa da contrabarra chave, né? Porque senão ele não exibe no nosso código. Então, contrabarra abre chaves e no final, contrabarra fecha chaves para ele poder printar desse jeito. Outra coisa que funciona é utilizar a barrinha vertical aqui, que é a mesma barra que a gente utilizava para poder printar uma linha entre duas colunas consecutivas nas tabelas, lembra? E isso é legal porque quando você está falando de determinante, você precisa utilizar as barrinhas verticais para poder simbolizar que você está aplicando esse operador em cima da sua matriz, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, fica bem legal, fica bem bonitinho e é isso. Para poder inserir uma matriz um pouco maior, eu tenho outro exemplo aqui, a lógica é exatamente a mesma. Então, a gente declara uma coluna a mais e as linhas eu posso colocar quantas eu quiser. Nesse caso aqui eu coloquei 3, porque eu quero uma matriz apenas 3 por 3. Outra coisa importante de reparar nesse código é que eu não estou usando o ambiente equation, eu estou utilizando o ambiente matemático equation type, né? Então, limitando o meu texto por 2 cifrões, né? Eu consigo printar a minha equação como se fosse uma equação, né? Mas sem enumerar. Então, como vocês podem ver aqui, não tem número, porque isso aqui não enumera, certo? Então, bora seguir. Aqui tem as opções de formatação que eu já falei para vocês. Então, além do colchetes, você pode utilizar parênteses, chaves. Lembrando, nas chaves você precisa declarar como um caractere do LaTeX, né? Então, lembra da contrabarra antes. Ou então a barra vertical, para você poder delimitar a matriz. A barra vertical no caso do determinante. Tá? Aqui tem um exemplo de código. Se você quiser implementar, fique à vontade, né? Pode pausar o vídeo. E o resultado vai ser esse que está aqui embaixo. Eu já mostrei para vocês no Overleaf como é que fica, né? Para uma matriz 2x2. Para uma 3x3 é exatamente a mesma coisa. Agora vamos falar um pouco sobre sistemas de equações. Bom, os sistemas de equações, primeira coisa importante de se falar é que, assim como o array, ele precisa estar dentro de um ambiente matemático. E a segunda coisa importante de se ressaltar é que para a gente poder utilizar ele, a gente precisa de um pacote especial. Então, antes da gente começar, eu vou lá para o Overleaf declarar esse pacote para que vocês não esqueçam dele depois, beleza? Então, bora lá. Bom, o nome desse pacote que a gente vai declarar aqui no nosso preâmbulo é usePackage, né? AMSMath. E é esse aqui, tá? Ele permite várias coisas relacionadas a ambientes matemáticos e tal. É bem bacana, recomendo que vocês insiram em todo documento, mesmo que vocês não forem usar, porque às vezes você acostuma com alguma coisa que tem nesse ambiente e às vezes você cria um outro e precisa usar alguma coisa que você usava antes e dá erro porque você não tem o pacote que você tinha nos outros documentos. Beleza? Tá. E o que esse ambiente faz de especial, né? Bom, o que ele vai fazer é formatar as equações que você colocar aqui dentro como se fosse um sistema. Ou seja, antes de todas as equações que você está inserindo, ele vai colocar uma chave, né, para poder indicar que aquelas equações estão ligadas como se fosse um sistema de equação mesmo. Aqui a gente tem um exemplo, então, mais uma vez, dentro do ambiente matemático, contrabarra begin cases. Aqui na primeira linha foi escrita a minha primeira equação, então 2x mais y igual a 1. E para eu poder escrever a minha segunda equação, eu preciso informar que é uma segunda equação, e isso a gente faz através da quebra de linha, né? A partir da quebra de linha, ele já reconhece que eu estou inserindo uma equação nova. Então, na linha de baixo, 4x mais 3y igual a 3, como vocês estão vendo aqui. Por ser um ambiente equation, a equação foi numerada. Se eu colocasse cifrões, igual a gente tem aqui, a equação não seria numerada, beleza? Bora para o Overleaf que eu vou fazer um exemplo com vocês. Bora aqui no subsection dos cases, né, agora. Então, contrabarra begin equation, primeira coisa. Depois, contrabarra begin cases. E contrabarra end
cases, né? Já que ele não preencheu automaticamente para mim, a gente escreve na mão. E aqui eu já posso começar o meu sistema de equação. Então, eu vou colocar qualquer coisa aqui. Eu não sei se esse sistema vai ter solução, mas apenas como exemplo, né, para a gente poder ver aqui como é que fica. Então, 2x mais y igual a 10. Na outra linha eu vou colocar que 3x mais 2y igual a 30, por exemplo. Sei lá. E contra barra para poder fazer a quebra de linha. Então, aqui na linha de baixo, a gente já tem o nosso sistema de equações pronto, né? Como vocês podem ver aqui, ele está numerado porque ele está num ambiente de equação, o que é bem legal. E só para a gente poder ver, eu vou comentar aquele pacote que eu acabei de declarar, para vocês verem que ele não funciona, tá? Então, deixa eu selecionar essa linha aqui, Ctrl barra, para poder comentar, e vou recompilar. Então, ele não reconheceu o cases, né? Não reconheceu a quebra de linha dentro do cases, e as chaves que eu tinha declarado aqui ficou bem pequenininha, bem esquisito. Então, lembre-se de utilizar esse pacote aqui para poder utilizar o ambiente cases, beleza, galera? Não vai esquecer. Bom, uma coisa bem legal também é que com esse ambiente cases, a gente consegue estar definindo funções por partes. Mas como assim, Gabriel? Bom, vamos supor que você quer escrever uma função, por exemplo, a função módulo de x, que ela possui definições diferentes, né? O modo de calcular ela é diferente dependendo do valor do x que você está querendo calcular. Então, por exemplo, a módulo de x, se o x for negativo, que é esse caso aqui, a tua f de x é menos x, porque aí o valor vai dar positivo. E se o teu x é positivo, é só o valor do x mesmo, que é o valor do módulo. Beleza? Para a gente poder fazer isso, a gente pode utilizar o cases também, só que antes disso, a gente escreve a função que a gente precisa. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou colocando f de x, aqui, como vocês podem ver, igual módulo de x, igual, e depois desse igual, eu dou um begin cases e escrevo a equação que eu preciso, né? As equações que eu preciso definir a minha função definida por partes. Beleza? Então, aqui está declarado entre cifrões, mas você também pode fazer isso no ambiente equation, tranquilamente. Tá? Vamos lá para os slides que eu vou mostrar, pro overleaf, desculpa, que eu vou mostrar para vocês como implementar uma outra função por partes lá. Bom, gente, estou aqui e dessa vez vamos fazer com o cifrão para poder ficar um pouco diferente. Então, contra barra begin cases, né? E aqui, contra barra end cases. Beleza. Então, eu já posso compilar aqui. Acho que ele vai dar um erro, porque não tem nada no ambiente matemático que eu estou escrevendo. Não, ele não deu. Muito bom. Então, vamos começar a nossa equação. A função que eu quero definir aqui é uma função que chama função sinal. Então, ela é definida com SGN, né? De x, que é igual. Aí aqui... Opa, pera. Na verdade, isso aqui tem que vir aqui, né, pessoal? Igual eu falei para vocês, antes do nosso case. Agora que eu começo o case aqui, eu preciso declarar aqui as partes que a minha função é definida. Então, nesse caso, ela é menos 1 para x menor do que 0, barra, barra. Aí ela é 0 se o x for igual a 0, né? Barra, barra. E ela é 1 se o meu x for maior do que 0. Tá? Então, essa aqui é a função sinal, é uma função definida por partes também. E como vocês podem ver aqui, no exemplo que tinha no slide, a gente só tinha duas partes, né, onde a função era definida, e aqui a gente tem três. Então, não tem limite, né? Você pode colocar quantas equações você quiser aqui para poder definir a sua função. Às vezes você precisa, né? E isso aqui permite que a gente faça isso, que é bem bacana. Bom, para a aula de hoje, o que a gente tinha previsto era isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Aqui, eu estou deixando para vocês alguns exercícios para poder fixar os conteúdos da aula de hoje. Então, é um exercício só que ele tem 4 letras, né?
Nessas duas primeiras aqui, a gente está utilizando matrizes, e nos últimos dois, o cases. E no meio tem alguns conteúdos que a gente viu em aulas anteriores. Então, como vocês podem ver aqui, a gente precisa às vezes implementar um subscrito e tal, negrito, no caso aqui e tal. No próximo slide, a gente tem também letras gregas, o case. Então, vai ser uma tarefa bem bacana aí para vocês poderem fixar não só o conteúdo dessa aula, como também das anteriores, beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula novamente. E vejo vocês em breve. Um abraço e até mais.